Livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 97, a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E Emmanuel escreve: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Poderíamos até continuar ouvindo a música que esteve ao fundo da leitura, mas estamos assim com outro fundo musical. O importante é que as nossas mentes se unam em qualquer horário que estivermos, mas que permaneçam as nossas mentes unidas nesse estudo que Emmanuel nos traz, pensando na crucificação, que tantas vezes olhamos como um acontecimento terrível, sem pensarmos na significação tão alta que ela traz para todos nós. Por isso, Senhor Jesus, quando tentamos entender aquilo que muitos de nós chamamos de sacrifício, mas tentamos entender a tua renúncia diante da nossa ignorância e a continuidade dos teus cuidados sobre a terra e sobre os homens. Estamos assim, Senhor, em gratidão, embora nem sempre a nossa gratidão
seja aquela que alcance o verdadeiro sentido que quiseste trazer no amar o outro, o próximo e a si mesmo. Que nós continuemos procurando, Senhor, todos esses caminhos que nos elevem. Que nós possamos continuar unidos e pensando sempre que estamos juntos, mais fortes, e que nos amparamos uns aos outros. Por isso, Senhor, ampara a nossa fragilidade e concede-nos a presença dos amigos espirituais, para que possamos, em contato com eles, fortificar as nossas almas. Dá-nos, Senhor, por isso, a tua bênção, transmitindo a bênção de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos aos comentários. Nós já lemos e refletimos sobre muitos outros versículos de cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje temos o capítulo 1, a primeira carta. Então, lemos logo no início sobre o contato de Paulo com os habitantes da cidade ao sul da Acaia, assim chamavam os romanos da Grécia milenar. Sempre lembramos que Corinto trazia muitas recordações saudosas e recordações afetivas a Paulo, e também sentimentos de arrependimento pela perseguição dele a Estevão ou Gesiel, irmão de Abigail, que haviam nascido e crescido em Corinto, em família judaica, como sabemos, até o desenrolar do drama com a perseguição do pai dos irmãos, o que motivou a saída deles de Corinto. Gesiel, por ter sido escravizado, punido por querer defender o pai. Abigail, a irmã, sozinha, é acompanhada por um casal de amigos judeus até as costas da Palestina, lá do lado do Mediterrâneo. Paulo, então, chega a Corinto, cheio de reminiscências, mas agora ele vem para evangelizar e escreve depois à comunidade coríntia, ensinando assim: e não venho em sabedoria de palavras, para que não se desvirtue a cruz do Cristo. Paulo diz que vem para anunciar aos coríntios, com palavras simples, o que ele expressa como a loucura da cruz. As palavras são simples, mas o significado de loucura da cruz não é nada simples. A epígrafe escolhida por Emmanuel neste capítulo diz assim: porque o Deus da verdade é loucura, e os que se perdem, numa outra tradução diz, e os que perecem, mas é o poder de Deus para os que se salvam, ou, em outras palavras, ou para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por que Paulo teria sido tão direto, falando a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Quem daqueles adoradores de deuses diversos da Acaia, que era um povo politeísta,
Quem veria a cruz, que era o símbolo da destruição, da vergonha, do castigo de um homem qualquer, lá da Galiléia, da Palestina, um fracassado em sua missão? Como entender? E essas criaturas veriam como revelação de Jesus, veriam como ele dizia que Deus, Pai de todos, vela por todos os homens? Até mesmo aqueles que há séculos, como os hebreus, amavam um só Deus, não compreenderiam a linguagem de Paulo. Então, é natural pensar que os coríntios eram imaturos para a compreensão de que existiam entes superiores aos poderosos da terra, da comunidade aquela em que viviam. E seguindo agora a epístola, Paulo escreve no capítulo 3: E eu, irmãos, não pude falar-vos como a homens espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não vos dei comida sólida, porque ainda não podíeis suportá-la, e nem mesmo agora podeis. Que estejamos todos neste momento envolvidos pelas reflexões que fizemos e pelos pensamentos mais elevados que nós podemos, assim, estar vibrando nesta hora serenamente, aproveitando o instante deste dia, desta hora, para que, um pouco distantes das nossas tarefas diárias, possamos em conjunto pensarmos naquele que ensinou sem parar, sem se cansar, e continua ainda da espiritualidade tão distante de nós. Essa espiritualidade que não atingimos, mas Ele continua com sua misericórdia a velar por toda a terra, essa terra que Ele dirige. Que assim, Senhor, nós te louvamos o nome, nós louvamos intensamente o que representas para nós, o protetor, seja qual for o nome que nós conseguimos usar. Dá-nos assim, Senhor Jesus, a possibilidade de sintonia com os amigos espirituais que envias à Terra, que envias ao nosso Brasil, para que juntos possamos trilhar um caminho melhor de paz entre os homens. Que agora, ouvindo e pensando um desses espíritos acolhedores, que nós continuemos a nossa oração, agradecendo a esses queridos amigos a presença em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.